E aí galera, tudo bem? Vamos para umas aulinhas aí, mais uma aulinha de botânica, angiospermas. Primeira parte, são duas partes dessa aula de angiospermas. Então vamos lá. A gente já viu briófitas, pteridófitas e gimnospermas. Então, seguindo uma sequência de conquista de adaptações, né, ao meio, então aqui nas angiospermas existem novidades. As angiospermas, primeiro de tudo, atualmente são as plantas de maior biodiversidade, são as mais abundantes em número de espécies em termos de biodiversidade. Então, assim, ó, só para vocês terem uma ideia, gimnospermas são basicamente os pinheiros, né? Daí, pteridófitas, samambaia, xaxins e avencas, briófitas, musgos, hepáticas e antóceros, né? Então, tirando isso, o resto é tudo angiosperma. Então, é um grupo tão grande que a gente vai ter dois grandes grupos, a subdivisão de angiospermas, monocotiledôneas e dicotiledôneas, certo? Que são plantas muito diferentes uma da outra, né? As mônadas mas com semelhanças. Qual? Pertence ao mesmo grande grupo das angiospermas, a divisão angiosperma, certo? Divisão seria o filo que a gente estudou na zoologia. Ângio significa urna, recipiente, e esperma, semente. Então quer dizer que aqui a semente ela não é nua, gimnosperma é semente nua, ela vem dentro de um recipiente, certo? São traqueófitas, traqueófitas está escrito aqui, mas é traqueófitas, ou seja, apresentam vasos condutores de seiva. São fanerógamas, significa que tem os órgãos reprodutivos evidentes. Os três tipos de órgãos reprodutivos em angiospermas tem: flor, fruto e semente. Angiospermas tem esses três. Gimnospermas tem apenas semente, não tem flor e fruto, certo? São espermatófitas porque produzem sementes. São sifonógamas porque no ciclo reprodutivo, né, como adaptação, o nadar dos anterozoides de briófitas e pteridófitas foi substituído pela formação de um tubo polínico. Sifonógama significa que forma tubo polínico. E apresenta, assim como nas gimnospermas, heterosporia. Existem os micrósporos, que são esporos que vão originar gametófito masculino, e existem os megásporos, que originarão o gametófito feminino, certo? Então tem dois tipos de esporos aí dentro de cada espécie. Cada espécie tem dois tipos de esporo: micrósporo, megásporo, certo? Divide-se em dois grandes grupos, mono e dicotiledônea. Então vamos lá. Sobre a reprodução. Existe um órgão reprodutor chamado flor nas angiospermas. Nem toda flor é uma flor assim, com pétalas, sépalas. Muitas vezes as pétalas e as sépalas têm a mesma cor, daí chamamos tudo de tépalas. Não são plantas que atraem insetos. Daí existe polinização pelo vento, polinização pela água, polinização por animais daí, por aves, beija-flor, por insetos, né, tipo abelha, borboleta, e também por morcegos, certo? Que são também famosos polinizadores. O conjunto de pétalas é chamado de corola, então conjunto de pétalas. Conjunto de sépalas é o cálice. Cálice e corola junto formam o perianto, que podemos chamar de verticilos de proteção. Então as sépalas e as pétalas protegem o que está inserido dentro do receptáculo floral. Aliás, cálice, corola, androceu e gineceu é tudo que está no receptáculo. Então tudo isso se encaixa aqui dentro, certo? E então o receptáculo é essa dilatação do pedúnculo e o pedúnculo é o cabinho. Essa estrutura de uma flor é muito importante vocês saberem a anatomia da flor, ou seja, essa morfologia de uma flor. Flor, órgão reprodutivo, assim como fruto e sementes também são órgãos reprodutivos, certo? Agora existe o aparelho reprodutor, o masculino é o androceu, certo? Está dentro da flor. Então reparem que aqui, ó, pedúnculo, receptáculo, só que eu deixei o receptáculo cortado, né, visto em corte, e tirei as pétalas e as sépalas. Existem flores que têm só um sexo dentro dela, ou seja, só o androceu, ou só o gineceu, são as díclinas, e existem flores que são monóclinas, ou seja, tem tanto o aparelho reprodutor androceu quanto o gineceu na mesma flor. Essa flor aqui
né, só para a gente separar as coisas, coloquei uma flor só com o aparelho reprodutor masculino. Então, o aparelho reprodutor masculino é o conjunto de estames. Esse aqui é um estame, ó. Tem uma bolinha na ponta, né? Aqui um pouco mais detalhado. O cabinho é o filete e a bolinha na ponta é a antera, certo? Isso tudo aqui é o estame, que é cada um daqueles ali. Beleza? Daí, super importante a gente entender também qual que é o aparelho reprodutor feminino, né? E diferenciá-los, né? Então tá aí, ó, a carinha do androceu e essa é a carinha do gineceu. Né? Então, assim, observando o gineceu, tá ali, ó, pedúnculo dentro do receptáculo gineceu. Daí, existem flores unicarpelar, como por exemplo essa, que só tem um carpelo, ou até pode ter multicarpelares, né, com vários carpelos. Daí eu usei aqui como exemplo uma flor unicarpelar. Mas o gineceu é formado pelo conjunto de carpelos, assim como o androceu é formado pelo conjunto de estames. Então tá ali o carpelo. O carpelo está aqui, então desenhado maior aqui, também pode ser chamado de pistilo. Ele tem tipo um copinho ali, o estigma, é aqui que o grão de pólen vai chegar, certo? Vai chegar até aqui. Daí tem o estilete, que é o tubinho, e essa parte dilatada aqui é o ovário. Dentro do ovário vão ter os óvulos. A gente viu que lá na pinha da gimnosperma também tem os óvulos. Antes mesmo da reprodução já existe o óvulo. O óvulo, ele não é que nem o óvulo de animais que é produzido por meiose, certo? O óvulo é o nome de uma estrutura onde dentro da estrutura existe a produção de esporos. Então o óvulo seria o megasporângio, ou seja, a estrutura que vai produzir esporos, certo? Dentro do óvulo, que está dentro do ovário. Futuramente esse ovário será o fruto da angiosperma. Todas as angiospermas têm fruto. Nem sempre fruto é aquilo que a gente imagina, que a gente come, né? Muitas vezes os frutos eles não têm a estratégia de atrair animais para o animal comer o fruto, engolir a semente e depois defecar a semente. Não. Existe de grudar, de voar. Então nem sempre o fruto é uma coisa comestível. Certo, galera? Então tá. Então vamos lá. Desenvolvimento do gametófito masculino. Então eu peguei o estame, fiz um corte transversal no estame, tirei a tampinha ali, tá vendo? E mostrei para vocês, virei para vocês aqui, ó. Daí a gente observa que dentro do estame existem os sacos polínicos. Os sacos polínicos contêm microsporócitos, né? O saco polínico seria o microsporângio, onde estão as células que vão sofrer meiose. O microsporócito é a célula que sofre meiose, né? Um microsporócito vai originar 4 micrósporos. São milhares, centenas, né, de microsporócitos vezes 4 é a quantidade de micrósporos, porque cada microsporócito por meiose origina 4 micrósporos. Milhares de microsporócitos, milhares de micrósporos. 4 vezes mais milhares de micrósporos, né? Daí o que acontece? Cada micrósporo vai sofrer mitoses para originar o grão de pólen, que é o gametófito masculino. Lembro que num ciclo de vida das plantas existem 2 fases pluricelulares, a própria planta e, no caso do masculino, o grão de pólen, certo? A própria planta é o esporófito e o grão de pólen é o gametófito. Então o esporófito é dominante e o gametófito temporário, certo? Esporófito, a própria planta é duradoura, e gametófito, que no caso é o grão de pólen, o masculino, ele é temporário, ele só serve para polinizar, né? Para levar o gameta. O gameta será produzido dentro do grão de pólen. Então aqui está o desenho do grão de pólen. Daí nós temos uma membrana externa, a exina, uma membrana interna, a entina, o núcleo reprodutivo e o núcleo vegetativo. O núcleo vegetativo, ele dá origem ao tubo polínico. E o núcleo reprodutivo originará o gameta masculino. Certo? Daí é que a gente observa a antera, quando ela ainda está jovem, com os sacos polínicos, e aqui dentro está acontecendo as meioses. Daí, depois que acontece dos micrósporos, que são resultados da meiose, germinarem e formarem os grãos de pólen, daí a antera está madura e nós temos ali as câmaras polínicas abertas, daí, certo? Então tá, a flor masculina, ou a parte masculina da flor, né? Se for uma flor monóclina, hermafrodita, ou
dioica, a parte masculina, né? A flor masculina está pronta, produzindo pólen. Agora é uma questão de o pólen se espalhar. Como vai acontecer isso? Então existem vários tipos de polinização. A gente já chega lá. Desenvolvimento do gametófito feminino. Então tá, peguei aqui o carpelo, como aqui eu peguei o estame. Só que agora a gente está falando do carpelo. Androceu, conjunto de estames, gineceu, conjunto de carpelos. O estigma é onde cai o grão de pólen, certo? O grão de pólen vai chegar até aqui. Como vai chegar? Depende do tipo de polinização. Estilete, ovário, e aqui dentro a gente observa um óvulo. Se você pegar a aula de gimnospermas, o óvulo é bem parecido, né? Ele é todo fechadinho assim e tem uma abertura chamada micrópila, que é por onde tem que entrar o gameta. Lá nas gimnospermas também. Só que lá o grão de pólen chega até aqui, até a micrópila. E aqui, em gimnospermas, né? O grão de pólen vai até a micrópila. Por quê? Porque o óvulo ele não está dentro de um ovário. Ele está exposto. Então o grão de pólen chega até aqui. Agora, na angiosperma, o grão de pólen chega até aqui. Daí o tubo polínico vai se formar ao longo de tudo isso até ali. Certo? Então tá lá. Estigma, estilete, ovário, que será o futuro fruto, e o óvulo, que depois de fecundado se transforma em semente. Né? Ovário 2N, óvulo 2N. Tá? Então olha o que vai acontecer aqui. Ó. Megasporângio. Certo? Megasporângio. Ou o próprio óvulo megasporângio, né? É sinônimo. Ou eu coloquei óvulo com megasporângio, tanto faz. Então o que é o megasporângio? Anjo significa recipiente de esporos. Aqui dentro tem o megasporócito, que vai sofrer meiose e vai formar 4 megásporo. 3 degeneram e apenas um se desenvolve. O megásporo único que se desenvolve dentro do óvulo vai formar o que chamamos de saco embrionário. Tá vendo ele desenvolvidão lá, ó, ocupando praticamente todo o interior do óvulo. Em verde é o óvulo. E em vermelhinho aqui, rosa, sei lá que cor é essa, a gente tem o saco embrionário que se desenvolveu. Dentro do saco embrionário tem as células N que se multiplicam por mitose, formando várias células, aonde existem 3 importantes para a gente. Aquelas 2 do meio, os núcleos polares, né? E essa dali, ó, a oosfera, que é o gameta feminino. Certo? Então, o saco embrionário, que é a estrutura toda, é o gametófito feminino. E aqui eu coloquei gametófito, tá? Aqui parece um C, mas não sei se acho que eu fiz um C mesmo, mas não é gametócito, é gametófito, fito de vegetal. Então, saco embrionário, gametófito, a própria planta inteira é esporófito. A flor, por exemplo, é esporófito, né? Faz parte da planta, né? Daí, depois da meiose, vem o quê? O megásporo, que é o esporo feminino, né? O megásporo, cada megasporócito forma 4 megásporos, 3 degeneram, 1 desenvolve o saco embrionário. Dentro tem célula haploide, N, que sofre multiplicação por mitose, formando esses 8 núcleos. Desses 8 núcleos, só os 2 núcleos polares e a oosfera nos interessam. As sinérgides, que são essas duas, e as antípodas, que são essas aqui, não nos interessam. Certo? Daí, só mostrando que lá dentro do microsporângio, né, dentro dos sacos embrionários, dos sacos polínicos, existe o microsporócito, e aqui está mostrando as 2 meioses, meiose 1, meiose 2, que formam vários micrósporos. Cada micrósporo desse, que é unicelular, vai sofrer mitoses e formar um grão de pólen, que é pluricelular, e é o gametófito masculino. O megasporócito feminino, né, sofre a meiose, formando 2 células. Né? Depois a meiose 2, formando 4 no total. 3 não funcionais degeneram, 1 funcional, megásporo funcional, vai dar origem ao gametófito feminino, que é o saco embrionário. O micrósporo se desenvolve em grão de pólen, que é o gametófito masculino. Saco embrionário, gametófito feminino. Certo, galera? Então tá. Polinização. Autopolinização acontece em plantas, algumas plantas monóicas. São aquelas que conseguem se reproduzir sozinha. Certo? Um pinus, por exemplo, daí é gimnospermas, né? Mas, por exemplo, sabe aquelas das ervilhas de Mendel? Aquela planta, ela é monóica de autopolinização, a que Mendel usou no estudo da genética. Certo? Mas muitas plantas monóicas, elas vão evitar a autopolinização, amadurecendo o masculino e o feminino em épocas diferentes, por exemplo, ou
colocando uma barreira que evita, mesmo que parcialmente. Por exemplo, assim, o carpelo sendo alto e os estames sendo baixos, né? Daí não tem perigo do grão de pólen cair para cá, né? Então aumenta as chances de polinização cruzada, diminui as chances de autopolinização. Isso é por barreira, daí dizemos. E amadurecer em épocas diferentes, daí é sazonal, né? Plantas monóicas e dioicas, né, podem ter polinização cruzada. Todas as dioicas e a maioria das monóicas precisa de um agente polinizador. Então tá aqui, ó, polinização consiste passagem do grão de pólen do androceu para o gineceu, ou do estame para o carpelo, ou da antera, que é a bolinha daqui de cima, até o estigma, para ser um pouco mais exato, certo, galera? É do masculino para o feminino. Polinização anemófila pelo vento, daí não tem cheiro, a flor, não tem cor, porque não está chamando a atenção de ninguém, e tem muito pólen. A hidrófila é a mesma coisa, sem cheiro, sem cor, muito pólen também. Entomófila, por insetos, daí flor cheirosa, que atrai o inseto, com cor, que atrai o inseto, e nectários pequenos, porque o inseto precisa de pouco alimento. Ornitófila, aves, com o cheiro, com cor, nectário grande, porque daí alimenta uma ave. Quiropterófila, morcegos, muito cheirosa, abre à noite geralmente, sem cor, então elas são pálidas, porque o morcego não é atraído por cor, e nectários grandes para alimentar um mamífero, certo? E a polinização artificial é a humana, quando a gente manipula, né, pega pólen, dá para comprar pólen para polinizar, enfim, certo? Daí quando o homem faz a polinização, daí seria a artificial. Beleza? Bom, estando tudo pronto, vamos para o processo de dupla fecundação. Se usar o termo dupla fecundação para plantas, a gente já tem certeza de uma coisa: só pode ser reprodução de angiosperma. Dupla fecundação, angiosperma. Gimnosperma só tem uma fecundação. Briófita, pteridófita, tudo uma fecundação só. Aqui tem duas. Então vamos lá, vamos relembrar. Então, sabemos que depois da polinização, está aqui o grão de pólen, o núcleo vegetativo orienta o crescimento do tubo polínico em relação à micrópila. É um estímulo químico de crescimento, certo? Então cresce a partir do estímulo químico. Movimento de crescimento é tropismo, estímulo químico, quimiotropismo, certo? Então o núcleo vegetativo tem essa função, orientar a formação do tubo polínico. Então aqui dentro está o óvulo, dentro do ovário, o óvulo, o saco embrionário, né, circulado ali, os dois núcleos polares e a oosfera, que é o que nos interessa. Daí ali, ó, tubo polínico se formando. Beleza? O que acontece com o núcleo reprodutivo? Ele vai sofrer uma mitose e vai formar dois núcleos espermáticos. Estão vendo? Depois da mitose. O núcleo vegetativo, aqui na segunda etapa, aqui no momento 2, ele já terminou a formação do tubo polínico e agora tem dois núcleos descendo. Esse núcleo aqui, vegetativo, já era. O núcleo reprodutivo sofre uma mitose, formando dois núcleos espermáticos, que é o gameta masculino. Então esses núcleos espermáticos vão descer por aqui e vão alcançar aqui a micrópila, que é a abertura do óvulo. Um dos núcleos espermáticos fecunda a oosfera. Está aqui, ó, oosfera, núcleo espermático. Certo? Formando o zigoto 2N, que vai se desenvolver aqui dentro, formando o que chamamos de embrião 2N. Certo? O outro núcleo espermático, que está aqui, ó, vai fecundar esses dois núcleos polares. Daí vai ficar N do núcleo espermático, N de um núcleo polar mais N do outro. Vai virar uma célula 3N, que vai se multiplicar por mitose, armazenando energia que chega na flor. A energia chega na flor, né? É produzido pelas folhas, o açúcar, né? Toda a matéria orgânica, e vai mandando para todas as partes, inclusive a flor. A flor que está recebendo isso, que está conectada, né, com o galho e tal, vai nutrindo o desenvolvimento do endosperma, que vai armazenar energia. Né? O endosperma ele é formado de um tecido chamado de tecido amilífero, que é um tecido de reserva nutritiva. Certo? Agora não se esqueçam que existem 3 conjuntos cromossômicos, um do pai e 2 da mãe. Os núcleos polares são da mãe e o núcleo espermático é do pai.
Então aqui é uma mistura do pai e da mãe. Um do pai e dois da mãe. O embrião é um do pai e um da mãe. Certo? E o tegumento, que vem diretamente do óvulo, que já existia antes aqui, é o 2N da própria planta mãe. Então, esse 2N aqui é o mesmo da raiz, da folha, de todas as partes da planta mãe. Esse 2N aqui, ó, metade da mãe, metade do pai. Vai ser a futura planta, filha das duas, certo? E esse 3N aqui, um do pai e dois da mãe. Um do masculino e dois do feminino. Certo, galera? Daí o que acontece depois da fecundação aqui? Ó? O saco embrionário se desenvolve, vira uma semente que tem o embrião, o tegumento, que é a casca, e o endosperma, que é a reserva nutritiva. O embrião ele é composto de essa parte do embrião e o anexo embrionário aqui é chamado de cotilédone. Se for dicotiledônia tem 2 cotilédones, se for monocotiledônia tem um só. O que o cotilédone faz? Absorve os nutrientes do endosperma e manda para o embrião se desenvolver e formar uma futura planta. É isso, bem fácil, cheio de detalhes, fácil de entender, difícil de lembrar, tem que praticar. Certo, galera? Então aqui, mesmo esquema, então aqui a gente está vendo uma planta, que ela floresceu, daí vai lá, antera e o óvulo, né? O óvulo, ali dentro está o saco embrionário que vai se formar, né? Ó, os tubos polínicos, a meiose para a formação do megásporo e a meiose para a formação dos micrósporos que originarão o grão de pólen, certo? Daí tá lá as partes, né? Célula vegetativa, que eu chamei de núcleo vegetativo, tanto faz. Célula geradora, núcleo reprodutivo, tanto faz também. Daí ali tem 3 células que degeneram e um megásporo fica funcional, formando o que chamamos de saco embrionário, que é o gametófito feminino. Grão de pólen, gametófito masculino. Daí, dentro do grão de pólen, daí acontece a polinização, daí ali já dá para ver o tubo polínico se formando, certo? E as 2 células espermáticas que vieram da célula geradora que sofreu mitose, descendo pelo tubo polínico. E o núcleo vegetativo, ou célula vegetativa, na pontinha fazendo crescer. E aí, tubo polínico formado, vem a dupla fecundação, que vai formar o zigoto e o endosperma, certo? A parede do óvulo vai dar origem à casca da semente, que está ali dentro. Então, olha, a semente está ali dentro, a parede do óvulo é o tegumento, que formou a casca, já era 2N, porque o óvulo é 2N. Daí aqui, ó, o embrião, que é 2N, que é 2N, um do pai e um da mãe, e o endosperma 3N, como eu disse. Daí dentro o ovário se desenvolve e forma o fruto, daí dentro do fruto tem a semente, e a semente origina uma nova planta. Certo? Aqui está a semente, né? Então aqui, deixei ela maior, aqui é o tegumento, que vem do óvulo, 2N. Daí cotilédones, estruturas embrionárias, 2N, o mesmo 2N do embrião. Absorve os nutrientes do endosperma, que estão armazenados aqui, né? E para nutrir o embrião, certo? O feijão, por exemplo, ele tem o endosperma atrofiado e os cotilédones armazenando energia diretamente. Beleza, galera? Não é uma exceção, mas é uma importante exceção. Então aqui está milho, monocotiledônia, eles citam aqui cotilédone no singular, certo? E aqui ó, a mamona como eudicotiledônia, né? Depois a gente vai ver esse detalhe, né? Que tem as eudicotiledôneas, que são as verdadeiras dicotiledôneas, e tem as magnólias lá, que são outro tipo de dicotiledônia. Depois a gente vai ver isso na próxima aula. Então tá aí, ó, os 2 cotilédones, o endosperma, o embrião, o tegumento, e essa é a semente. Certo, galera? Então essa é a parte reprodutiva, é uma parte muito importante, né? É uma parte importantíssima para a gente estudar, porque é muito cobrada essa parte reprodutiva. Então, eu posso dizer para vocês que a parte difícil da botânica a gente acabou hoje. Qual que é a parte difícil? A reprodução de briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. Galera, para vocês que precisam saber muito para passar num curso muito difícil, fiquem atentos com essa parte reprodutiva aí das plantas. Beleza? Valeu. Até a próxima. Se precisar de mim, lembre-se que eu posso tirar dúvida de vocês no @prof_denisbio
no Instagram. Pode me mandar mensagem, inbox mesmo, quando tiverem alguma dúvida de alguma coisa, e eu atendo por lá. De preferência, vocês podem vir no plantão, né? Que ali a gente está ali mais na hora mesmo, eu vou estar disponível para resolver tudo na hora. Às vezes você me manda uma mensagenzinha lá no Instagram, eu posso demorar para ver, ou quando eu ver pode ser que eu não possa responder aquela hora, né? Mas é isso aí. Valeu, galera, beijão e aquela saudade, né? Valeu, beijo.